Salve, salve galera! Tudo bem, gente? Bom, vou aguardar o pessoal chegar. Hoje a gente tem duas lives aqui para poder falar sobre assuntos bem legais, né? Dando continuidade à aula que a gente teve na semana passada. Nós falamos sobre os processos imigratórios no Brasil e isso durante todo o processo de ocupação brasileira, né? Desde 1500 até o século XX. E aí hoje, né, para dar continuidade a isso, oi Jean, tudo bem? A gente trouxe duas pessoas, né, que irão entrar conosco aqui para conversar sobre os processos imigratórios hoje, né? Como são essas questões na atualidade. Então, eu vou aguardar, né, enquanto a Prudence não chega, tá? Para que a gente possa bater um papo. Oi, gente, pessoal da Nobles, boa tarde, Terra Nativa, Queca, Caseiros da Ju, tudo bem? Isso é ótimo, que bom que vocês estão aqui conosco, fico muito feliz. A gente vai aguardar um pouquinho, né, porque eu preciso que a Prudence entre, para que a gente consiga poder visualizar, né, ela aqui e chamar para poder bater papo, tá bom? Enquanto isso, galera, faz uma coisa, compartilha aí, né? Envia setinha pra galera, chama o povo. Queca, sua maravilhosa. Fala sério, hein? Essa live vai ser fantástica. Eu tô extremamente ansiosa, assim, por isso, de verdade. São duas histórias bem interessantes, então eu fico muito feliz, né? Que o pessoal tenha aceitado. Bom, na sexta-feira passada, como eu estava dizendo, então, nós falamos sobre essas questões dos processos migratórios, né? As levas de imigração. A Prudência é fantástica. E o Nátio também. Grande Glenn, boa tarde. A gente estava falando sobre os processos migratórios que aconteceram no Brasil. Então, como eu disse, desde 1500, né? Você tem esse primeiro levante nesse processo de ocupação através de Portugal, né? Com a colonização brasileira. A gente falou também sobre essa questão dos nativos indígenas que se deslocam nessa questão do migrar dentro dessa região onde eles habitavam, pelo menos a grande maioria, né? E depois a gente também falou sobre esse processo de escravização do povo negro, né, que vem de África, que é uma migração forçada, né? Eles não vêm para o Brasil de vontade própria, mas enfim. A gente tenta trazer tudo isso para poder contextualizar. E por fim a gente falou também sobre o processo migratório que acontece no final do século XIX, né, com a abolição da escravatura, e os porquês, né, desse novo levante, dessa migração em massa desses italianos que vão chegando no Brasil, tá? E aí a gente abordou também muitos assuntos relativos a pagamentos históricos, né, que a gente acaba tendo que contextualizar e muitas vezes eles são esquecidos, né? Eu falo que sempre nas nossas aulas a gente contextualiza assim, que existem várias versões históricas, né? A gente ouve muito essa versão eurocêntrica, né? A história contada através do colonizador, mas existem outras histórias dos outros povos que fazem parte da formação do nosso Brasil, né? E ainda deixei a dica, né? A galera assistir aí sobre um vídeo, né, alguns vídeos do Darcy Ribeiro, que fala sobre a formação do povo brasileiro, né? Então, para quem não assistiu, fica a dica. São vários vídeos fantásticos que explicam muito bem essas questões, tá? Calil, seu lindo, tudo bom? Gente, vocês são maravilhosos. Eu sou apaixonada por vocês, eu sou suspeita. Jesus. Deixa eu ver quem tá aqui. Eu vou olhar no computador, né, gente? Porque aqui no WhatsApp eu não consigo ver tanto. Nossa, só gente querida, né? Chegando aqui. Isso é ótimo. Fico feliz. Exatamente, Dart. A gente tem que falar de todos os lados, né? É imprescindível.
Saudade define, né? Ah, ótimo. Que bom. A gente fica aguardando ela chegar. Tá calor aí, gente, porque eu tô cozida aqui também. Nossa Senhora da bicicleta. Que bom, né? O inverno tá acabando, a primavera está chegando com essa cara de verão. Tá lindo. Só precisa chover, né? Porque os reservatórios de água estão vazios. Mas enfim. Deixa eu enviar isso aqui também para uma pessoa. Enquanto a Prudence não chega. Pra gente poder bater papo. Nossa! Sabe o que eu tô com saudade de fazer, Calil? Roteiro dos Bandeirantes, nesse calorão. Ir pra Itu. Ah, que delícia! É uma maravilha! Roteiro dos Bandeirantes nesse calorão é uma delícia. Ah, é verdade, né? A gente tá. Eu tô tentando aprender, tá, gente? A gente fez uma live com a Dart falando sobre esses processos de acessibilidade. E o Conhecendo Roteiros, ele tá também aprendendo a levar, né, essas coisas para esse público, né? Então eu vou, como a Dart pediu aqui, eu vou me descrever para que as pessoas possam saber quem eu sou, né? Meu nome é Janaína, mas as pessoas que me conhecem me chamam de Lix. E eu prefiro assim, né? Eu acho mais legal. Uh, eu sou uma moça de pele, uma mulher de pele. Não, não vi que travou, não. Aqui tá tudo certo. Não, tá bom. Eu sou uma mulher de pele clara, né? Eu uso óculos, tenho cabelos vermelhos, estou usando um batom vermelho bem forte. Hoje eu estou usando um vestido marrom, meio tomara que caia. Tenho cabelos longos encaracolados. No fundo eu tenho uma janela que ela até é coberta com uma cortina rosa. Gente, rosa. E também atrás de mim existem algumas prateleiras com livros, né? Todos relacionados à história. Do meu lado esquerdo a gente tem um vasinho com meus cactos, que são maravilhosos. E à direita você vê alguns livros aqui que estão posicionados, que são os livros que eu uso para pesquisa também, tá? Então, essa sou eu. Já, aqui não travou não. Aqui tá tudo certo, que eu tô aberto com o Instagram no computador também, não travou não, faz tudo. Ai, eu tô aprendendo, né, da arte. Tô aprendendo. Você tá me ensinando muitas coisas. Nátio, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai prosear, né? Quando a gente pensa nesses processos migratórios atuais, né? É, a gente teve um grande levante aí no início do século XX, com os processos migratórios que vão acontecendo é, internamente, né? Boa tarde, Wagner, tudo bom? São processos migratórios que acontecem internamente, né? Você tem muitos migrantes que vêm da região do Nordeste para cá, principalmente para a região de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Que são os grandes, maiores centros. E aí, muita gente acha que a imigração ela acaba, né? Depois dessa migração gigantesca aí, no, no final do século XIX. Só que a gente tem que pensar o seguinte: essas migrações elas não acabam,
tá? Elas não acabam, elas continuam acontecendo de forma ativa, tá? Só que hoje com motivos diferentes, né? Ela acaba acontecendo por outros motivos, tá? E é o que a gente vai discutir hoje. Mas enquanto a Prudence não chega, eu vou chamar uma pessoa aqui para papear comigo. Aham, estou enviando. E olha só. Boa tarde, meu jovem. Tá me vendo aí? Eu estou te vendo aqui. Eu não consigo te ver, não consigo me ver como eu tô aparecendo, mas tudo bem. Algo Eu acho que você aconteceu. Aham. Agora sim, Prudence. Boa tarde, querida. Eu acho que eu dei uma travada aqui no na internet. Voltou? Ah, boa tarde, sua maravilhosa. Boa, tudo bem? Tudo. Consegue me ouvir bem? Sim, agora sim. Eu acho que eu Como dei que uma tá a minha travada. imagem? Você tá maravilhosa, mulher. Tá linda. Ah, deixa eu limpar aqui. Tô vendo que tá muito meio. Tá maravilhosésima. Ai, que bom. Bom, gente, eu tava falando aqui pro pessoal. Fala sério, né, Queca? Eu falo que a Prudence é maravilhosa. Oiê. Voltou? Me ouve? Eu acho E que é a minha aí? internet. Eu acho que é a minha internet, gente, que Tudo bem? ela tá causando hoje. Bom, tudo ótimo, Prudence. É, a conexão tá causando, né? Tá. Gente, então como eu estava dizendo, né, a gente vai contextualizar então esses processos imigratórios que acontecem hoje em dia. E aí, a Prudence veio, né, e aceitou o nosso convite, essa maravilhosa. Eu não tenho nem palavras para agradecer essa mulher, gente. Essa mulher, assim, eu tenho um orgulho muito grande em ter a oportunidade de ter conhecido essa pessoa maravilhosa e ter ouvido ela falar sobre a história dela e sobre as suas lutas, né? Então, eu não vou falar nada, na verdade. Eu vou deixar a palavra com você. Conta pra gente quem é a Prudence, né? Por que você veio pro Brasil? O que aconteceu? Por que você veio parar aqui hoje? Você tá aqui batendo papo comigo. Conta um pouquinho dessa sua história pra gente.
Olá, todo mundo, boa tarde, tudo bem? Obrigada mais uma vez pelo convite, mas eu vou avisar já que está difícil para mim te ouvir perfeitamente, mas eu acredito que você me pediu para me apresentar. Eu sou Prudence Kalambai Libonza. Eu acho que ela falou, estou errado o meu nome. Tem que fazer biquinho, Janaína. Biquinho. Prudence. Isso. Isso. Prudence Kalambai Libonza. Eu sou da República Democrática do Congo, um país que faz parte do continente africano. Quem não conhece o continente, se você vê a mapa da África, ele se encontra bem no meio, no centro. Ele é como referência do coração da África. Então, eu sou da parte África Central. Eu falo francês, nossa primeira língua oficial, mas 4 línguas nacionais, que é Lingala, Swahili, Chiluba, Kikongo, mais 7 etnias. Então, a língua portuguesa é uma língua que eu estou aprendendo cada dia a dia com vocês aqui. Vocês estão percebendo o sotaque, está muito carregando ainda. Eu tenho 39 anos, mais de 5 filhos, avô de uma neta, e há 12 anos estou no Brasil com o Estatuto de Refugiado. Olha isso! Você está com o Estatuto de Refugiada. E por que você veio para cá como refugiada lá do Congo? O que aconteceu lá para que você tivesse que vir para o Brasil? Isso. E por que você escolheu o Brasil? Porque eu escolhi o Brasil. Então, primeiramente, o Brasil me escolheu. Então, eu saí do meu país por causa de uma perseguição, problema política interna. Aí, aliás, que eu convido quem quiser poder saber sobre essa história. Estou aqui dentro, nesse livro Valente. E um pouquinho da minha caminhada. Valente, desculpa, gente. Um pouquinho da minha caminhada está aqui, porque a minha história é tão longa. Eu saí por causa da perseguição política. Quem quiser saber, está tudo aqui, né? Para não alongar a história. Valente. Então, essa perseguição, eu saí a caminhada, saí junto com a minha filha mais velha. Eu fiz um caminho bem perigoso, entrando no mato, chegando até o país que me acolheu. O primeiro país foi o Angola, e daí que não consegui ficar, eu entrei no Brasil há 12 anos aqui. Então, o motivo é que, depois de ser eleita Miss 2004, Miss Bíblia, que significa mulher bonita, jamais, era mais já quando eu tinha 20 anos. Daí que eu tive um projeto para ajudar, apoiar muitas mulheres jovens como eu. Muitas vezes a gente passava a sofrer aquele preconceito por ser mãe antes de casar. E aí eu fui uma delas. Depois eu vi que eu consegui ter consegui vencer um concurso de beleza. Eu falei, deixa eu então poder ajudar muitas jovens como eu, também mãe, para poder ver que isso não pode te abalar, você pode levantar a cabeça e seguir em frente e ir no seu caminho. Infelizmente, esse projeto foi de antes. Mas sempre eu atuava na área de beleza e eu fui também primeira... francês, estou travada, desculpa, gente, eu penso em francês para falar português. Aí eu ganhei o prêmio Primeira Dama no concurso de Miss Elegância, concurso de beleza, em 2000. E em 98 também eu fiz um concurso de beleza, mas eu não venci o prêmio, mas eu estava no meio do 9 finalista. Então, eu atuava muito na área de beleza. Um dom meu, trabalhar na área de beleza e querendo estender minha mão. O pouquinho de conhecimento que eu tinha, que eu vi que eu consegui acessar numa área que muitas vezes as mulheres mais pensam que não vai poder, eu queria transmitir essa força para as outras jovens. Mas não deu certo. Eu fugi, muitas coisas lá dentro. Eu fugi vindo para Angola, e Angola estou aqui no Brasil há 12 anos. Olha só. E eu imagino que isso deva ter sido uma coisa bem difícil, né? Você sair do seu país de origem por conta de uma perseguição, poxa, por conta de coisas que você está fazendo, né? Que você luta, que você busca para melhorias, e de repente você se vê tendo que sair da sua casa, tendo que sair do seu país
por conta de uma não aceitação política, né? E sendo recebida em outros lugares. Sim. E aí, quando você chega no Brasil, né? Como é que foi a sua chegada aqui no Brasil? Você teve apoio? Como que foi essa questão de você entrar como refugiada? Como que são esses direcionamentos, né, com relação às políticas públicas para que te deem esse acesso, né? E quais as maiores dificuldades que você enfrentou no começo? Conta pra gente. Então, mais uma vez, vou repetir. Eu estou só entendendo quando que foi meu desafio chegando aqui no Brasil. Eu acredito que a conexão está muito ruim, mas dá para perceber e entender um pouco. Chegando aqui no Brasil, imagina uma menina que vem de longe, com a cultura totalmente diferente de vocês. Eu falo francês, nem na Angola que aprendi a língua portuguesa, e a cultura brasileira e o meu é totalmente diferente, gente. É coisa simples que eu ficava assustada cada vez. Eu cheguei grávida com minha filha, hoje ela tem 12 anos. Aí, nossa cultura, a gente cobre o corpo, a gente, quando a mulher está grávida, a gente protege o nosso bebê. Quando você vê uma mãe africana sempre com basin, com roupa grande, e nós fomos ensinados assim que nós protegemos nossos filhos pelo mau olhar, pessoa ruim, olho grande. Então, como já é coisa espiritual, já é coisa da gente. E aí eu não deixava a minha barriga fora. Eu posso deixar a barriga fora quando estou dentro da minha casa, né? Com pessoa próxima, assim, nem todo mundo tem direito de mexer na minha barriga. A gente via que muitas vezes pessoa andando de barriga, gravidez fora, eu me assustava. Eu não sou do Rio de Janeiro com minhas roupas bem grandes, ficava olhando as pessoas assim. Outra coisa, cheguei com minha filha, né? Entramos no ônibus, de repente eu vi um casal jovem lá, adolescente, se beijando. O meu coração quase sair da boca, porque para a gente é coisa íntima. Não pode deixar, todo mundo vê assim, entendeu? Para mim me acostumar foi tão difícil. Eu fiz para minha filha assim, bota a cabeça aqui. Eu não deixei ela ver as pessoas se beijando. Gente, é simples para vocês, né? Até me acostumar foi difícil, vendo beijar, e eu também não beijava da rua, agora aprendi, né? Eu aprendi, foi fácil. Mas eu aprendi um pouco, fazer algumas coisas. É como a Érica está falando, são os ensinamentos ancestrais de autopreservação, né? São choques culturais, né? Eu falo que a mesma coisa, se hoje nós saímos daqui, se a gente sai daqui e vai para a África, a gente vai se chocar por conta dos costumes. Mas eu falo, não existe costume ruim, gente. São costumes diferentes, são culturas diferentes. E tá tudo bem. Só que nos choca, né? Como chocou pra você quando chegou aqui e viu aqui essa coisa que é toda meio louca, meio solta, meio, tipo, dada, vamos colocar assim. Eu imagino que deva ter sido um negócio bem complicado para você assimilar no começo. Foi complicado. Eu tô rindo hoje, mas eu ficava... as pessoas meus conterrâneos sentavam comigo, me diziam, pudesse, calma, um tempo, assim, você vai se acostumar. Eu falei, não vou conseguir não, mas agora eu sou carioca, com sotaque R, morando aqui em São Paulo. E outro desafio foi... E eu falando português de Angola, sendo que nem o português de Angola que eu falava direto. Eu estou falando que meu português melhorou aqui no Brasil, né? Porque todo dia eu falo português e ajuda a articulação aqui. E cada vez que eu falo português, cada vez eu aprendo novas frases, conhecimento. Então, todo dia eu vivo aprendendo, porque é uma língua que eu estou aprendendo, que eu aprendi, não que eu nasci com ela. Aí, de repente, eu pedi, eu queria comprar pimenta. Na Angola, eles falam pimenta, chama de jindungo. Eu fui na feira. Para mim, como é português, Angola, aqui deve ser chamado também de jindungo. Eu entrei na feira, eu falei para o moço, eu quero jindungo. O feirante olhou para mim, o quê? Falei, jindungo. Chamou outro, repete, jindungo. Jindungo. Eu no meio, falando jindungo, eles invadiram e eu lá, jindungo. Desculpa. Aí, para eles entenderem direto, eu fiz assim.
na língua, tipo aquele que pica. Eu não sabia que fica aquele que pica. Aí eu tenho que fazer na língua, assim. Me achavam e tava rindo de mim. E hoje, agora eu aprendi que era bullying. Eu passei no bullying, você saber. Eu não sabia nada que era passar bullying. Sim, eu fui da minha casa sem comprar gindungo. Depois, falei, esse povo assim, né, me sacanearam. Eu passei com várias coisas que fazem rir e várias coisas ruins também, que talvez hoje, eu não gosto muito de falar sobre o preconceito, infelizmente racial, que eu na minha terra, que eu nasci, ninguém me apontou o dedo que era pessoa negra. Tipo, Prudence Calambai, Miss Bibilé, mulher bonita, mulher negra, não. Prudence, beleza. Aí, de repente, você vem no país, alguém te dizer, eu te chamar nega. Oi, pretinha. Aí, eu sou mulher, não sei o quê. Aí, sou negra. Então, foi coisa assim que achei muito ruim, né? E sendo que eu cheguei grávida com minha filha, tão pequena, eu não sabia muito me defender, não falava bem a língua portuguesa, eu não conseguia defender minha filha até na sala de aula, e talvez na escola, reunião dos pais, no meio do público, todo mundo, a professora tem que explicar, me perguntava assim, tá entendendo, né, mãe? Tá entendendo o que eu tô falando, né, mãe? Você tá entendendo, né? Sabe aquela coisa, falando, tipo, gente, tá falando, tô ouvindo, mas naquele momento eu não sabia, eu me sentia mal, constrangida, né? Aí, talvez o que eu perguntei uma coisa, não perguntava, eu saía sem tirar dúvida, foi tão ruim. Na sala de aula, minha filha várias vezes passou um preconceito, discriminação, chamando de peixe de macaco, cabelo duro, foi ruim. E eu não sabia me defender. E outro tanto, os professores naquele momento poderiam me orientar, poder ir à delegacia, fazer queixa, essas coisas. Não, só me chamaram, me deu um café, eu fiquei lá tomando café e me acalmou. Eu fui para minha casa, eu não sabia, não que eu era burra, só que eu não sei como começar. Isso significa a maioria da gente, nós imigrantes refugiados viemos para cá, a maioria que não sabe, que não está no meio, não sabe se defender, e deixa passar algumas coisas. Aí, naquele momento, também eu era assim. Eu não sabia, deixava passar por aí, mas hoje, eu que mexe da prudência, eu sei me defender. Que bom que você sabe prudência, porque eu acho que são situações que nenhum ser humano deveria passar. Né? É como você está dizendo, não tem que apontar, porque é a negra, porque é a... Não, gente, é uma pessoa, ponto, acabou, né? E é isso, né? Não existe cabelo ruim, é cabelo, ponto, sabe? É cor da pele. Oh, me dava ter produto para poder fazer, para poder alisar o cabelo da minha filha, já pensou? Imagina se, naquele momento, se eu sabia me defender, como eu estou sabendo hoje, não sei o que essa mulher ia fazer. E eu, várias vezes, até alguns anos depois, aqui mesmo em São Paulo, quando até chegar lá, vamos conversar. Uma vez alguém já falou para mim, vá para a sua terra, sua estrangeira. Eu falei, está me chamando de estrangeira? Eu acho que você não conhece a história do seu país. Quando eu cheguei, me contaram, além dos índios, os meus ancestrais saíram da África, não porque eles quisem sair daí como escravo, e era aqui como escravo. O sangue dele gritou aqui para construir esse país tão lindo que é o Brasil. Então, meus ancestrais fazem parte dessa história. Então, essa África sou eu. Então, eu tenho direito também. Quase ela quis me matar, porque eu me defendi assim. Assim que eu me defendo, assim que eu mostro. Quem não conhece a história do Brasil, quem quer tratar outra pessoa de estrangeira, tipo uma africana estrangeira, poxa, volta na sua história, pergunta se realmente aonde vem sua descendente, aonde você vem. Nem existe um brasileiro 100%, se não são povos índios. Então, tudo isso. E assim que eu consigo me defender hoje em dia. Não é fácil, mas fazer o quê? Já estamos lá na luta para poder se defender. Exato. Está ensinando essas pessoas que não querem aprender, que não querem respeitar também. Né?
Eu falo que o nosso projeto, ele trabalha, além dos conteúdos que são abordados dentro dos roteiros de estudo, a gente coloca muito essas questões, né? Infelizmente, a maioria do povo brasileiro realmente não é detentor dos seus conhecimentos, da sua ancestralidade, da sua história. Então, falar para alguém, volte para sua terra, você é imigrante, você não é daqui, é realmente não saber as suas origens, né? A não ser que você seja descendente direto de povos indígenas. E ainda assim, quando você pensa em diáspora humana, tudo começou na África. Tudo começou na África, né? A existência da humanidade começa na África. Então, gente, essa coisa de volta para sua terra, você não pertence, somos todos pertencentes ao mesmo lugar, tá? Essas divisões políticas, né, geográficas políticas, quem inventou foi o ser humano, mas é todo mundo pertencente a tudo, sabe? Então, é muito difícil para mim, para eu poder entender essa questão de, sai daqui que não é a sua terra, volta para o seu lugar. A terra é de todo mundo. Né? Essa questão de posses, de diferenças, são coisas que vêm através das políticas, né? Que eu acho que a gente precisa lutar para poder mudar, né? E o projeto, além de tudo, ele também coloca essas questões, sabe? A gente luta muito contra preconceito, seja racial, seja de opção sexual, seja religioso, enfim. Preconceito pra gente não cabe, aqui não cabe, no nosso projeto não cabe. E a gente faz, como eu sempre digo, o trabalho de formiguinha. Para quê? Para incentivar as pessoas para que isso acabe, né? Para desconstruir conceitos e as pessoas começarem a entender que somos todos um só, né? E devagarinho a gente chega lá. Falando dessa fala que você pegou agora, somos todo mundo só, que eu tive a oportunidade de poder participar no clipe da cantora Isa, Let Be The One, somos Zoom. Então, ela falou, né? Falou isso, falou tudo. E quem quiser assistir, ver esse clipe, o clipe maravilhoso da Isa, vocês vão ouvir. Somos todos um, não sei aonde vem essa coisa, não sei aonde o ser humano chegou a ter no ponto querendo fazer mal para o seu próximo por causa de tom de pele. Gente, não existe mais escravidão. Eu fico muito triste vendo aquilo hoje. Como mãe, que eu me apresentei, que eu sou mãe de 5 filhos, eu tenho 2 meninos meus. Eu vejo meus filhos e já falo, Senhor, eu não quero que meus filhos passem isso para lá, tá entendendo? Por isso nós estamos lutando hoje para deixar o caminho limpo para eles. Meu filho, quando ele vê polícia na rua, ele cumprimenta, ele fala polícia, ele abraça, tira foto, ele gosta, ele fala, mãe, eu vou ser polícia federal para te defender. Eu vejo, tipo, meu filho dizendo, mãe, eu quero ser policial para te defender. Eu fico feliz ouvindo isso, meu filho dizendo isso para me defender. E outro, mãe, eu vou trabalhar duro para comprar casa para você. Ele tem 5 anos quando ele fala. Eu fico feliz ouvindo isso. Que Deus proteja minha vida, porque eu quero ver meus filhos crescer. Até lá, eu quero estar lá para poder defender e proteger meus filhos. Porque eu falo sempre, mãe, ela vira onça, uma leona, para proteger, criar seus filhos. Uma mãe de verdade. Não estou falando da mãe, essas mães que jogam seus filhos e matam. Eu estou falando mãe de verdade. Sim. Que está sempre lá presente para educar, para amar, para colocar pão na mesa. E eu admiro essas mães. E aí, o que acontece? Quando eu vejo meu filho assim, eu falo, poxa, ele tira foto com o policial, né? Ele fala, ele é anjinho. Mas quando um dia ele completar 15 anos, tomara que até lá, isso que não aconteça, que a luta de hoje que nós estamos fazendo é uma luta para um futuro melhor para os nossos filhos. Que eu não quero que meu filho seja apontado contra a parede e tratando tipo um bicho. Porque nós, pessoa negra, independente de ser africano ou não, quem tudo é pessoa negra, e o nosso documento, o nosso tom de pele. E ele não pergunta a primeira coisa do documento, ele já te coloca contra a parede. Por isso eu falo que é muito bom a gente se unir para poder lutar, para lutar esse espírito, para lutar essa coisa ruim. Porque quem sofre discriminação sabe o que é. Aí você vê aquilo, você sonha, eu sonho, show, eu falei, gente, vamos lutar para mudar esse mundo para melhor.
porque eu quero que meus filhos vivam bem, eu quero que meus filhos possam deslocar, andar como que eles quiserem, porque eu pudesse, sendo mulher, eu sofri isso várias vezes. Eu fui convidada para participar num clipe do amigo meu. Aí o que aconteceu? Entrei no shopping, esqueci um lugar. Aí tinha coisa, marca boa. Eu amo coisas. Eu posso ser pobre, eu posso ser simples, mas eu gosto de cheirar bonito, entendeu? Eu gosto de comprar minhas coisas para ser sempre arrumada. É uma coisa de mim, a minha personalidade. Aí o que acontece? Eu entro nesse shopping de marca e olhando. Sabe aquela coisa? Ah, um dia vou entrar aqui, vou comprar. Aí sou eu, como Deus, conversando no coração. Aí o meu amigo ele é africano também, chegou com dread, com o cabelo dele bem, tudo rastafá, tudo bem. Aí ele estava no hotel, só chegou para me buscar, para a gente subir, desceu de chinelo. Pessoa preta não pode andar de chinelo, não pode colocar mochila, não pode ter dread, não pode ser simples. Pessoa negra, a sociedade que é o quê? Você anda de terno, de sapato bonitinho, falando português bonito, aí se você respeitar, quem disse? Eu tenho liberdade de ser quem eu sou. Eu estava lá bem simples, minha roupa na mochila, porque eu ia me trocar para poder fazer o clipe, e ele desceu no hotel para vir me buscar, marcamos um encontro naquele shopping, e você tem que ver como que os guardas, todo mundo assim. Aí eu não consigo. Aí eu fiquei olhando, vocês estão falando o que lá? Eu não consigo esperar. Eu fui e falei, ei, vocês estão falando o quê? Aí eles perceberam que nós fomos acima. Aí eles começaram, fingir não estar com a gente, mas nós percebemos, não sentimos, porque a comunidade estava perto, quem mora na comunidade entrou no shopping para poder roubar. Então, quem mora na comunidade são ladrões. Então, viu aquele julgamento? E naquela hora, eu vivo a mesma coisa que vive todos o povo brasileiro afro. Então, isso que nós estamos querendo hoje, os encontros nas escolas, ensinar para os nossos filhos, porque nossos filhos são o futuro desse país, desse mundo. Você, Janaína, eu, vai ter um dia, nós vamos cansar, as pernas não vão poder andar mais, e esse rostinho bonito que vocês estão vendo, vai ter um momento que ele não vai querer nem colocar mais o pó. Eu vou ficar na minha cadeira, meus filhos dando comida para mim comer. Porque nós, todo mundo, sabemos como é que é. A gente éramos bebê, crescemos e viramos velho. E no fim da vida, para a eternidade, certo? Então, o que nós devemos fazer é ensinar para os nossos filhos que são o futuro. Desde a escola. Se o pai não tem essa oportunidade, o tempo para poder ensinar para os seus filhos, mas a escola tem que ensinar, a professora tem que ensinar. Então, a educação tem que mudar. Tem que começar agora a ter esse tipo de história para contar, conhecimento, porque isso eu aprendi também na escola, educação civil e moral. Então, nós ensinamos, aqui também tem que ter, começar a ensinar o respeito, ensinar a geografia, o mundo, saber, já formar nossos filhos. Porque isso que nós estamos passando hoje não possa acontecer mais nos anos que vai vir para lá na frente. Se nós queremos realmente a mudança, e nós devemos fazer isso já para hoje. É uma hoje, coisa que eu falo sempre. Vale o futuro. Você tem que... Então, isso aí. É uma coisa que eu falo sempre. Você tem que entender, e eu aprendi isso com uma pessoa que está aqui assistindo a gente, que é o professor Lúcio Menezes, que foi meu professor na faculdade de História, e ele me ensinava a história da África. Gratidão, Lúcio, por estar aqui. A gente tem que entender o passado, né? Saber das coisas que aconteceram no nosso passado, para compreender o nosso futuro, né? E não reproduzir determinadas coisas no nosso futuro. Entender o nosso presente, compreender o nosso presente e não reproduzir determinadas coisas no nosso futuro. E é exatamente isso que você está colocando, né? Existe uma necessidade gritante de modificação no sistema de educação, né? Para poder ensinar para os jovens a não serem como os adultos de hoje, né? Onde a gente vive numa sociedade totalmente preconceituosa, né? Sociedade brasileira que não tem respeito pelos mais velhos, que não tem respeito pela sua ancestralidade, pela sua cultura,
né? Então, é isso que você está colocando, é perfeito, Prudence. É justamente isso, é investir no processo de educação, né? Eu acho que toda mudança começa a partir daí, né? Se o pai e a mãe não têm condições de dar um conhecimento um pouco maior para os seus filhos, por falta de dificuldade de acesso à informação e tudo mais, a escola precisa ter esse papel, sim. Né? Não é só uma escola para produzir gente para o mercado de trabalho. É uma escola que sirva para produzir seres pensantes e de pensamento crítico, que não aceitem qualquer coisa. Né? Eu acho que está na hora da sociedade começar a se movimentar para compreender a importância disso. Né? Ai, tem hora que eu me revolto, gente. Janaína, desculpa para não te cortar. Eu vou falar rapidinho pela educação do continente africano. O mundo pode dizer mal desse continente lindo. O continente mãe, África, o berço da humanidade. Então, o África, todo mundo, algumas sabem que a África é um continente que alimenta vários países, que se diz poderoso. Desculpa. África pode ter as suas coisas, dizendo que África é ruim, pobreza, não sei o quê. O que eles não podem tirar da África? O que eu respeito? Dependendo das coisas que a gente anda a passar. Nós fomos criados, eu vou falar do meu país, da minha educação, o dever de respeitar o mais velho. Filho, a mãe da minha vizinha tem direito de chegar na minha casa e dando bronca na minha filha, dizendo que está errado. Eu fui educada não só pela minha família, as pessoas também, ao redor. Que talvez eu possa fazer uma coisa, eu não posso exagerar, porque a mãe da minha amiga vai falar, vai. Então, o respeito dos mais velhos, a gente temos. Isso que eu passei para os meus filhos, que eu falo que eu pego um pouquinho do Brasil, pego um pouquinho da África, que eu misturei. Quando minha filha fazia coisa na escola, o professor pode dar bronca, falar. Não estou falando dos professores que exageram. Eu estou falando do professor que deixa a casa dela, que vem ensinar melhor para o ensinamento dos nossos filhos. Sim. Meu telefone está entrando muita ligação. Eu cortei. Está me ouvindo? Sim, sim, te ouço muito bem. Ah, então, melhor assim, vou tirar fone de ouvido. E aí, o que aconteceu, Janaína? A professora cada vez me falava, Prudence, a gente fala para sua filha, mas ela nunca responde. Eu falei, isso que eu ensinei. Ela vai responder para se defender, mas com educação. Não vai levantar a voz, não vai xingar, não vai devolver, não vai levantar a mão. Ela tem 19, quando eu falo, é a mamãe que está falando. Ela já aprendeu que a mamãe é a chefe, a mamãe, nós ensinamos, a mamãe sempre tem razão, porque eu sou mamãe. E nos ensinamos, mãe, ela é ele, depois de Deus aqui na terra, são seus pais. Então, meus filhos têm esse direito, esse poder de saber que esse é minha mãe que está falando. Esse aqui é meu pai que está falando. Entendeu? Pode falar mal desse continente lindo, mas o que nós temos, ganhamos até hoje, é a educação. O respeito pelo mais velho, que eu falo sempre. Então, que hoje em dia, talvez eu vejo aqui na sociedade brasileira que eu moro, eu vejo uma criança falando, a mãe está abaixando o tom de voz, chorando, e o filho que está levantando voz. Não, não, não. Eu sou sua mãe, sou suprema. Então, você que vai ter tom de voz embaixo, eu que vou falar. Porque se não fosse eu te deixar 9 meses na minha barriga, você não ia ter nesse mundo. Então, a mãe é suprema, a mãe é líder, a mãe é chefe, a mãe. Então, filha fala, mamãe está falando. Ela tem 19 anos, já fez algumas coisas erradas, como toda adolescente, mas ela ainda, você sente, quando eu chego, você sente que os filhos estão... Ah, mamãe chegou. Isso aí, que nós podemos resgatar isso ainda, não está perdido. A educação pode ser resgatada. Desde agora, sim, o povo brasileiro quer. Não há, porque nós estamos colocando no mundo todos os dias. Então, já com a educação começa desde básico, educação básica se fala, né? Desde a sua casa. Desde pequenininha, você já consegue endireitar
o árvore. Se a árvore já está torto, e quando crescer, nunca vai direitar. Então, já bem pequeno, você já direita ele para ser reto, até crescer. Então, nesse sentido, eu quis dizer sobre o meu continente, mais África. Nossa, eu falo que, assim, por mim, eu ficaria horas só ouvindo você falar, Rudensk, porque é maravilhoso, sabe? Toda essa energia, essa cultura que você traz, sabe? Essa história de vida que é maravilhosa, né? Mas conta agora pra gente, um pouquinho, quando você chegou, né? Foi fácil para você conseguir seu visto? Foi fácil para você conseguir a sua documentação para se legalizar no Brasil? Ah, Janaína, eu cheguei em 2008 em janeiro, foi rápido. Janeiro, eu dei a entrada do pedido de refúgio, eu trouxe tudo, porque a Polícia Federal pede tudo, gente, vocês têm que saber. Nem à toa a Polícia Federal concede visto de permanência ou do refúgio aqui, eles fazem analisa, né? Uhum. Eu apresentei coisa minha, quando eu trabalhei na presidência, minhas fotos, tudo, eu coloquei na mesa, mostrei. Aí, janeiro, fevereiro, março, abril, foi a seta, foi tão rápido, 2008. Foi outro governo, né? Foi tão rápido. Aí, depois, quando o pai dos meus filhos chegou, que nós demos a entrada da permanência, porque ele não é refugiado, ele conseguiu por causa dos filhos brasileiros. Então, hoje em dia, está sendo difícil. Existem várias pessoas, 4 anos, 5 anos, sem ter resposta. E naquele momento, eu me lembro que tinha que ter a possibilidade da pessoa fazer segunda, como se fala? Você foi negado, mas você dá a entrada a segunda vez, tipo, esqueci a palavra que a gente falava. Recurso, a pessoa dava recorre. Isso, recurso. Recorre. E aí, talvez no recorre, as pessoas eram certo. E então, me lembro que muitas vezes também conseguiu ter o visto por causa da anistia. Desde toda aquela anistia até hoje, não tem mais anistia, né? Mas foi rápido. Hoje está muito horrível, muito. Isso também fez o quê? A maioria dos imigrantes abandonar esse país lindo que nos acolheu e tentando fazer o caminho, né, para outro lugar, chegando até Estados Unidos, se arriscando, deixando tudo para cá, por causa de vários acontecimentos. E a maioria deles morreu no meio do caminho, né, fazendo para cá, Brasil, país latino, até chegar no México, tentando a entrada nos Estados Unidos. Então, isso que fez que muito possa desistir com esse país, que quando nós chegamos, era o olhar Brasil, o país acolhedor. Mas o Brasil, você sincero, ele abre a porta e fecha a janela. E quando você entra, aí você se vira. Então, daí para cá mudou totalmente. O Brasil não está da mesma quando eu estava naquele momento. Talvez algumas pessoas pensem que os imigrantes estão aqui, os refugiados estão aqui para ocupar espaço. Não, 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 não. Vou dizer uma coisa, gente. A gente não tem nenhuma loja de brinquedo, de roupa, que tem descontos promocionar para os refugiados ou migrantes. Não existe. Nós pagamos igualzinho a vocês. Quando tem aquela loja faz promoção, todo mundo paga, a gente paga igual a vocês. Não existe, a gente não tem esse benefício. A gente não está aqui para ocupar espaço. Ao contrário, nós estamos aqui para batalhar muito para poder pagar imposto, pagar o direito, porque se eu não trabalhar, como que eu vou morar? Eu estou aqui nesse apartamento, o dono daqui não faz parte do refúgio, não conhece até meu mundo. Então, ele me alugou casa como um cidadão normal. Então, fim do mês eu tenho que pagar. Se não pagar, ele vai me cobrar como cobra todo mundo, ou ele vai me colocar na rua. Então, talvez a mesma lei que protege o brasileiro é a mesma lei que me protege. Por ser mãe, eu vou recorrer. Uma mãe não pode ficar na rua com seus filhos, e também nesse período da pandemia, ele não pode. Então, a lei me protege também da forma que protege o povo brasileiro. Mas dizendo que nós estamos aqui a ocupar espaço, não tem. A gente não ocupa espaço de nada. Ao contrário, tem várias portas fechadas também. Você vai ver, aluga as casas, não para o estrangeiro. Aluga as casas, casal sem filho. Aí você chega com seus filhos, você não pode. Outro fala, tá bom, mas vocês cozinham muito com pimenta, com tempero. Então, a gente várias vezes vivemos muito discriminação. Talvez das empresas, muitas coisas, tem muito para falar.
Mas Sim. daí para cá a mudança é grande. Eu imagino. É grande. E o sistema político hoje em dia também não está ajudando para nada, né? Mas enfim. Fizeram uma pergunta aqui para você, Prudence. Se você tem vontade de voltar. Vontade de voltar, eu falo sempre que obrigado, Brasil. O Brasil, minha segunda casa. Mas eu penso sempre um dia, por quê? Porque como o sonho está na ONU, meu trabalho é chegar até lá, se Deus quiser, é para lutar pelo direito humano. Eu sou uma das pessoas também que presenciou, que passou, que sabe como que é o refúgio, pedir o refúgio, entrar no mato, tentar salvar sua vida. E aí eu sei como é que é quando vejo uma pessoa que está na situação de necessidade, eu sei sentir na pele. Então, o meu sonho um dia, aquilo que eu aprendi aqui, o conhecimento que eu ganhei aqui, o aprendizagem que eu ganhei aqui, e o contato que eu tenho aqui, um dia, querendo poder levar no meu país para poder fazer parte da reconstrução do meu país, sim, pelo futuro melhor desses jovens que estão nascendo. Então, querendo ver o Congo melhor. Então, essa vontade tenho sim, porque o Congo é minha casa, lá onde eu nasci, lá onde foi enterrado meu lumbigo, fala, como se fala aqui? Como se canta mãe e filho. Eu não sei. Umbigo. Umbigo, gente, tem coisa que eu fico. Tá tudo bem, não tem problema. Isso, é lá que foi enterrado, então a possibilidade é maior para poder fazer a reconstrução. Reconstruir o meu país, sim, fazer parte das pessoas que querem a reconstrução do futuro do Congo. Que sim. Maravilha. Mas eu tenho certeza que você vai chegar lá. Foi como eu te disse, eu ainda vou te ver falando na ONU. Aguarda, tá, galera? Eu vou ver essa mulher falando na ONU e falar assim, cara, eu tive a oportunidade de conhecer a Prudence Calumbar. Tá? Então, tipo assim, conta pra gente agora, Prudence, que o nosso tempo tá quase acabando, que o Instagram é chato, ele só dá 1 hora. É só 1 hora, que inferno. Conta pra gente sobre a sua vida agora. O que você está fazendo? Quais são os seus projetos para o futuro? Né? Como que a gente acha você? Tudo que a gente pode fazer aí para te dar esse apoio. Conta pra gente quais são os seus projetos. Conta aí. Obrigada. E hoje, Prudence, como me dediquei depois da minha separação, felizmente, eu me dediquei no mundo ativista. E já fazia, como eu já um dom, desde a minha terra cheguei aqui, começou mais depois da separação, eu vi que como é que eu poderia criar, dando pão para meus filhos, porque nós mais, solo ainda, já a gente anda com um não. Então, eu não queria receber mais um não, eu queria receber um sim. Então, para receber esse sim, eu deveria levantar para poder correr atrás. Se você ficar na cadeira, sentar, ninguém vai fazer para você. Eu não queria ouvir desaforo das pessoas. Aí eu não inventei mais, eu fiz uma coisa de mim, que eu falei, Senhor, eu entrei no quarto, conversei com ele, o que eu vou fazer para sustentar essa família linda que eu tenho? Já ele falou, eu te dei a sabedoria e a inteligência, usa lá. Essa sabedoria me veio em mim poder contar a história da Prudence. A minha história não só uma história de mim, mas uma história que seja referência para várias pessoas, para mostrar que esse apelido refugiado que nós levamos é só apelido. Atrás disso, nós somos seres humanos, gente como todo mundo. Que nós fomos formados, nós somos trabalhadores. No nosso país, não só tem aquele leão vive no mato, a gente não vive com leão. Então, eu queria mostrar esse África, continente Mai, um continente que lindo, com vários países, com 54 países, com divisão, né, com africano subsaariano e africano, parte do norte, africano islâmico branco, que Egito, Marrocos, não sou pessoa negra. Então, eu comecei a explicar isso, começou a poder ensinar como amarrar turbante. Eu falei assim que, Senhor, muitas mulheres afro-brasileiras e africanas já faz esse trabalho, mas eu quero que o meu seja uau. Por quê? Porque eu não queria bater as portas pedindo pão para meus filhos. Eu queria fazer acontecer algo. Aí eu comecei a ensinar como amarrar turbante. E eu vi que a minha história, que era, talvez as pessoas choravam muito, eu não queria me focar só nisso. Como eu sou uma pessoa tão alegre, eu falei, eu vou mostrar o jeito da Prudence, o jeito de ser Prudence. Comecei a ensinar dança. Aí, graças a Deus, eu consegui a parceria da plataforma Airbnb, graças à ONG Migraflix,
parou por causa da pandemia. Eu consegui, hoje em dia, ter várias parcerias muito ONG. Estou refugiado aqui no IKMR, ADUS, e hoje eu estou na frente, não estou na frente, mas estou fazendo parte na ONG SEMIR, uma ONG das mulheres imigrantes. Eu estou liderando ainda um grupo de mulheres imigrantes, né? Estou sendo coach, fazendo vários trabalhos lá. Além disso, lá com a SEMIR, mas eu sempre tenho vários contatos com algumas ONG. E hoje eu sou Prudence, artista. Eu tive a oportunidade de estar na abertura da novela Órfãos da Terra. Obrigado, Senhor. E muitos convites estão chegando. E eu vou reabrir meu canal do YouTube, que eu parei um pouco, por causa a minha primeira produtora não deu tempo para poder estar comigo, por várias coisas. Mas dessa vez vou voltar sobre a outro tema do canal do YouTube. Vai ser mais falar sobre África através da culinária. Por que África? Acabaram de falar isso aqui, né? A Keka, a Érica, que trabalha comigo, ela pediu pra gente fazer uma live com você para falar sobre os costumes, né? A questão dos turbantes e tal, e eles contribuem com uma vaquinha. A gente faz um bem bolado. A gente pode providenciar, de repente, uma aula do projeto para fazer isso, né? Nada que a gente não possa negociar depois. Tudo isso pode acontecer. Fica a dica. Hoje eu não estou sozinha. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu fiquei desfilando várias SESC e eu tenho agora 4 pessoas que estão assessorando a Prudence, né? Que tem a Rita Teles, tem Cibele, tem Shirley Maia, Vinícius. Então, são 4 brasileiros que estão comigo, que acreditaram em mim, que estão lá podendo apoiar, não só Prudence, a pessoa física, mas Prudence, pessoa jurídica. Então, e a ideia de African Dance, desculpa, que eu comecei a dançar, ensinar dança, mas paramos por causa da pandemia, vai voltar já. E, enfim, o canal do YouTube é para falar sobre África. Por que África? Porque eu vejo que muitas vezes todo mundo fala dos outros países, a culinária dos outros países estão pegando mais o topo. Falei, mas o mundo, o Brasil tem que conhecer a África, porque a África faz parte do Brasil. Então, tem que conhecer. Sim. O que eu vou fazer? Vou levantar minha África. Se ninguém levantar a gente, não vai ter ninguém. Então, eu vou levantar. Cada um faz o papel dela. Então, a culinária vai ser falado historicamente, cada um vai fazer comida dela, mas contando sobre a história do país deles, para o povo entender. A África é um continente, não é um país. E sim, culinária diferente, nacionalidade, cultura, pensamento totalmente diferente. Então, vai ser no meio da comida, saborar a comida, mostrando a mesma comida que está aqui no Brasil e a mesma que está lá, modo de cozinhar que é diferente. Então, por isso que o meu projeto Mwanamboka, o nome do canal, era Réfugiés Sans Frontières. Eu vou tirar já daqui a pouco Réfugiés Sans Frontières. Vai ser Mwanamboka, puramente na minha idioma, Lingala. Mwana significa filho, Mboka significa país, filho do país. Então, por isso, eu coloquei no nome muito África para manter a minha raiz viva. Que bom. Infelizmente vai cair, porque o tempo acabou. Né? Obrigada, gente. Se ele derrubar, eu só tenho muito a te agradecer, Prudence. Depois, gente, coloca nos descritivos da live, coloca o nome do livro, os seus projetos, descreve lá pra gente, para que as pessoas tenham acesso, entendeu? Quer dizer... Gratidão imensa. Ó, gente, fica a dica, ó, compra o livro Valentes, né? Vamos espalhar, como diz o Jean, vamos espalhar essa mulher maravilhosa. Rede Globo, olha ela. Revista Marie Claire com meus filhos, Dia das Mães, eu estou no site da Vogue, eu estou no Globo, eu tô chegando. E tá no Conhecendo Roteiros. Gratidão, 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 gratidão. Obrigado, como é Brasil. Bom aprender com você, mulher. Como é bom aprender com você. Não tenho, eu vou chorar de novo, gente. Eu não tenho nem como agradecer. Só faltam 26 segundos. Obrigada a Deus. 20 segundinhos antes de acabar. Obrigada a Deus. Sem ele a gente não pode fazer nada. Obrigado, Brasil, pela oportunidade. Brasil, minha segunda casa. Não vou olhar quem me ataca a pedra, mas vou agradecer quem que está lá para estender a mão para mim crescer. Muito obrigado, Brasil.
Gratidão, gente. Daqui a pouco a gente volta com o Nath Flores.